estão nos ouvindo, queremos ser tomados os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa mente, pelo Teu Santo Espírito, para que nada do que o Senhor falará se perca. Nós queremos que seja o Espírito Santo que tome a tua mente, tome o teu coração, meu Deus de Israel, para que ele possa fluir daquilo que está no seu coração. Meu Pai eterno, daquilo que o Senhor já tem preparado para a tua igreja. Nós declaramos que ele é completamente livre e desembaraçado em todas as coisas, ó Deus, e que a unção do Senhor sobre a vida do teu filho, para trazer e ministrar as nossas vidas a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Que Jesus abençoe cada vida presente. Que bom que você veio. Mostra que você está despertado, né? Quinta-feira talvez esteja um pouco frio, podia estar em casa, debaixo do cobertor, você está na presença do Senhor. Melhor escolha que você fez hoje. O Senhor Jesus te abençoe. E como o tempo está passando rápido, né? Eu lembro, estava lá em casa hoje, lembrando, do dia mesmo eu estava compartilhando aqui uma palavra na festa de tabernáculo do ano passado e passou tão rápido. Eu já está de tabernáculo novamente. E eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei surpreso, sabe, pastor, com o tema da festa desse ano, quando o senhor trouxe no domingo da Santa Ceia, porque eu particularmente esperava que o senhor fosse trazer um tema, uma frase grandona, sabe? Um versículo grande. E aí quando o senhor falou ali, despertai, eu fiquei até esperando para ver se tinha mais alguma coisa para escrever. Eu nem precisei escrever, que é tão pequenininha a palavra, né? Mas nem por isso a gente tem que se subestimar. Muito pelo contrário, eu estava meditando dentro desse tema e como que uma palavra tão simples, né? Ela pode ser tão direta, tão objetiva e como ela pode comunicar talvez muito mais do que uma frase inteira ou até o mesmo versículo. É um tema realmente muito importante para a nossa vida. E aquele conceito que nós já temos de despertamento, como já foi falado aqui pelos pastores, eu hoje estava ali, como eu sempre faço, buscando ali o significado, né, de despertar. E além do significado óbvio que nós sabemos que tem a ver com, de fato, acordar aquele que está dormindo, eu achei interessante aqui duas coisas que eu achei no dicionário sobre essa palavra despertar. O primeiro fala assim, é sair do estado de dormência e de inatividade. Talvez nós não, quando falamos essa palavra, nós não associamos esse significado. E o outro é sair do estado de inércia, como o pastor Washington falou no culto passado. Então, o despertar também está relacionado então, a sair da dormência, da inatividade e do estado de inércia. Então, quando nós paramos para pensar nesses significados e vemos esse tema que foi trazido pelo pastor Pancrácio, que o Senhor colocou dentro do coração dele, nós vemos como esse tema é importante, porque se vem uma ordenança para a nossa vida de despertar, é porque tem muitos nessa hora que estão dormindo. Os irmãos concordam comigo? Não haveria sentido ter um tema de uma festa sobre despertamento se todos estivessem despertados. Se vem, e vem para a minha vida, e vem para todos nós como igreja, sabemos que há muitos que não estão dormindo, que estão despertados, mas eu creio que há muitos que estão precisando, de fato, de um despertamento. E aí nós começamos a entender, então, de fato, como que é importante esse tema para a nossa vida. Como que ele vem para trazer para a igreja em tabernáculo uma postura, né? O despertamento ele está relacionado a uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Eu lembro quando o pastor Pancrácio trouxe na Santa Ceia esse tema, uma coisa que ficou marcada no meu coração foram os exemplos que ele deu de várias pessoas na Bíblia, que apesar de estarem vivendo em tempos e situações difíceis, eles estavam despertados. O pastor citou o exemplo do profeta Ageu, citou o exemplo de Daniel, na verdade, ajudem aí, citou o exemplo de Neemias, né? Mais algum que eu esqueci? Tem vários, né, pastor? Mulher samaritana. Então nós vemos que todos esses foram pessoas que estavam ali em situações, em momentos difíceis, que a nação vivia, mas eles estavam despertados. Da mesma maneira hoje, o Senhor também Ele quer, mesmo que estejamos, né? Talvez no momento, na nossa nação, num mundo difícil, Ele tem um remanescente que Ele deseja que esteja despertado. Amém? Eu vou estar anotando aqui, ó. Você pode estar se perguntando assim, mas Gerson, eu tenho ido na igreja há tanto tempo, eu frequento a igreja há 10, 15, 20 anos, como que eu posso estar indo na igreja e ter que estar despertado?
Eu já estou indo na igreja, eu já participo das coisas que já estão aí no calendário da igreja, Porta de Sião. Como será que é possível? Os irmãos acham que é possível você dormir como se estivesse acordado? Ou acordar como se estivesse dormindo? O que vocês acham? Talvez você ache que não, mas eu quero te falar que tem sim. E o Senhor me chamou a atenção para isso, uma ministração que o pastor Washington trouxe na semana passada. Eu lembro que o diácono Fernando, ele estava lendo, eu não lembro o versículo agora, mas lá em 2 Tessalonicenses, quando ele leu um versículo que o pastor Washington pediu, na tradução dele, tinha uma palavra que era uma palavra que marcou muito meu coração. E que o Senhor foi desenvolvendo a ministração dentro dessa palavra, o sonâmbulo. Sonâmbulo. Alguém tem algum caso na família? Ou conhece alguém que é sonâmbulo? Quem não? Eu não. Você? Mesmo, cara, você tinha essa Maria mesmo. Tomava cada susto com a Carol. Por que, amados, eu estou falando isso? Porque eu coloquei aqui, que o sonâmbulo é aquele que durante o sono levanta, anda, fala. Isso eu peguei na internet, o conceito, né? Sai da cama, pode andar, pode fazer as necessidades no banheiro, ele pode comer, realizar tarefas comuns e até mesmo sair de casa, enquanto permanece inconsciente. Olha que interessante. Eu estava lendo um caso que eu achei, falei, não é possível, mas eu li um caso em 2008, na cidade de Colatina, acho que no Espírito Santo, não é isso mesmo? Colatina? Um homem lá saiu de casa, sonâmbulo, abriu a porta, escalou uma pedra lá que tem 300 metros de altura, acordou no outro dia lá em cima, desesperado, porque ele não sabia como tinha chegado lá. Os bombeiros, para resgatá-lo, tiveram que usar um helicóptero e rapel, não conseguiram acessar, e ele chegou lá. Então, sério que é. Então, o sonâmbulo, ele é aquele que ele faz tudo, né? Se você está vendo uma pessoa sonâmbula ali, você não sabe que ela está dormindo. Ela está dormindo acordada. A pessoa pode falar, a pessoa pode comer, pode até abrir a porta e sair de casa. Quando que você vai imaginar que aquela pessoa está dormindo? Mas é o que acontece. Ela está totalmente inconsciente, depois não se lembra de nada que ela fez. É como se o corpo estivesse fazendo uma coisa e a mente estivesse descansando, aquela parte da mente ali que é responsável pelo sono, estivesse apagada. Interessante porque foi dentro disso que o Senhor me falou, da ministração. Que é muitas vezes a situação que nós temos nos encontrado dentro da igreja, ou a situação que muitas igrejas têm se encontrado nesses dias. Um povo sonâmbulo que acha que tem feito muita coisa, que apesar de ir nos cultos, de participar, de ter uma vida talvez até aparente com Deus, inconscientemente ele está dormindo. Porque dentro do seu coração ele não está despertado. Os irmãos estão compreendendo? Então nos fala de algo que tem acontecido nessa geração. Porque se de fato a igreja do Senhor ela estivesse vivendo essa palavra de despertamento, eu creio que teria uma outra postura. Nós vemos então que é uma palavra muito séria. Quando vem uma ordenança desse de despertamento para a nossa vida, nós não podemos de forma alguma ignorar. Sonâmbulo, então, ele corre um grande risco. Fica imaginando esse homem, como que ele subiu aquela pedra tão alta? Ele poderia, ali, a qualquer momento, como ele estava inconsciente, escorregar, cair, perder talvez até a vida. Então é um perigo muito grande nós estarmos como sonâmbulos nessa hora, porque nós vamos ficar vulneráveis, nós vamos ser um alvo fácil, nós vamos correr grande risco. Então, quando nós começamos a perceber a profundidade desse tema, dessa palavra para a nossa vida, nós vemos que nós precisamos de fato despertar. Amém? Falei que o seu irmão desperta. Assim, lança fora todo sonambulismo. Em nome de Jesus. Vou nem dormir mais. Nós vamos aqui ler o versículo. Antes de ler o versículo, eu coloquei até uma pergunta aqui. Como é que o Senhor quer nos despertar nesses dias, né? Será que o Senhor vai nos despertar de forma suave? Qual a maneira que o Senhor quer nos despertar? Qual o instrumento que Ele vai usar? Eu lembro quando eu estava ali na minha adolescência, uns 20 anos atrás. Hoje nós usamos o celular praticamente como despertador, não é verdade? Naquele tempo ali, na minha casa, eu lembro que tinha um relógiozinho de corda, esse que a gente dava corda,
ele tinha 2 sinos assim, cada beirada, né? E uma tipo uma hastezinha no meio, na hora que ele tocava, era um barulho, né? Mas era um barulho que não tinha como você ficar acordado, não. Dormindo. Se a pessoa estivesse ali dormindo, você podia saber, ela devia ter morrido de susto, porque o negócio fazia barulho demais. Ficava ali depois na orelha aquele barulho, né? Hoje não, hoje você pode personalizar, né, pastor, seu celular, colocar a música que você quer. Você vai colocar, né, pastor, um louvor do Asaf Borba, acordar suave, não é verdade? Tem uns aí que tem aquela função soneca, né? Você aperta ali, ele torna a tocar daqui a 10 minutos de novo, para você tirar mais um cochilo, não é verdade? Será que o Senhor quer nos despertar de forma suave? Eu fiquei pensando nisso. Será que hoje o Senhor, Ele vem para despertar a igreja de forma suave? Qual que é o instrumento que Deus está utilizando? Porque se vem uma ordenança de despertamento para nós, como que isso vai acontecer? Como que Deus vai despertar a nossa vida? Então, eu lendo a palavra do Senhor, encontrei um versículo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Gostaria que você abrisse comigo. Nós vamos ver aqui um instrumento que o Senhor tem usado, vai usar nesses dias para nos despertar, para tirar da nossa vida toda espécie de sonambulismo, toda espécie de inconstância, de desânimo. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler aqui o versículo 11. A minha tradução é a versão internacional. Eu vou ler essa versão, mas depois eu vou ler uma versão aqui que é na linguagem de hoje. É a sua versão, a linguagem de hoje, não, né? Então eu vou ler essa, depois eu pedi para o Elvésio ler na tradução dele, para nós entendermos bem aqui. Então, Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 11. E a palavra do Senhor fala assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Leia, por favor, verso. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude importantes. Os alunos que aprendem bem o que os professores ensinaram serão sábios. Amém. Eu tenho uma outra anotada aqui, eu acho essa aqui bem direta. Olha, as palavras do sábio são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Então fica uma palavra que eu gostaria de frisar, que é o aguilhão. O aguilhão é um instrumento, é uma vara que tem aproximadamente 2 metros, 2,5 metros, que era muito utilizado antigamente, não é muito usado nos dias de hoje. Ela em uma das pontas ela é feita de metal, ela tem uma parte pontuda, afiada, né, pastor? E na outra ponta ela tem uma espécie de uma lâmina que era usada para limpar o arado. Mas quem utilizava esse tipo de instrumento? Esse instrumento era usado quando você ia arar a terra e estava guiando ali o boi, o pastor estava guiando o boi, ou guiando ovelhas também. Quando aquele boi ele começava a dormir, eu achei isso interessante, quando ele começava a dormir, quando ele começava a querer empacar ou desviar do caminho, vinha o pastor com o aguilhão e dava aquele cutucão, né? Dá um cutucão no seu irmão assim de leve, com o dedo. Um cutucão mesmo, assim. Fala, desperta. E aí o boi não tinha opção. Na mesma hora, porque aquilo ali gerava uma dor, né? Eu fico imaginando, imagina aí o Robinho, né? O Esdras aí. O seu pai trazia ali então a direção. Cortava ele, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o Espírito Santo ele quer comunicar para a nossa vida nessa hora, e aqui em Eclesiastes confirma isso, que o aguilhão de Deus hoje é a palavra. Amém? Vamos aqui novamente ler, para ficar bem claro. Eclesiastes 12, no versículo 11. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas, aguilhão, que os pastores guiam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Então nós vemos então que o Senhor nesses dias ele tem um instrumento dele, que é o aguilhão, que é a palavra. É a palavra que vai vir hoje nas nossas vidas para gerar um despertar.
vem de forma agradável para nós? Vem de forma suave? Não, ela vem como um aguilhão. Ela vem para trazer de fato o quê? Certa dor, porque vai tocar em áreas da minha vida, como nós lemos aqui no início, áreas que eu estava dormente, inativo, inerte, desanimado, em áreas que estavam me impedindo de viver o tema da festa. A palavra do Senhor, ela então virá e vai tocar nessas coisas na minha vida, porque são essas coisas que têm me feito, durante o meu caminhar, desviar do caminho, dormir, impedindo a nossa vida de viver de fato essa realidade da festa. O Senhor vai utilizar então os ministérios, a palavra, vai usar os irmãos, não de forma humana de nós mesmos, mas através do Espírito Santo, para trazer a palavra, para direcionar a sua vida. Não estão entendendo isso? É importante. Nós vamos fazer agora uma leitura de uma passagem que está lá no livro de Juízes, capítulo 5. Nós vamos viajavam, seguiam caminhos tortuosos. Tem uma outra tradução que fala que seguiam desvios. Tem alguma que fala isso aí? Alguma tradução que fala desvio? Hoje eu li uma lá em casa, eu não notei. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. E os viajantes tomavam desvios tortuosos. Desvios tortuosos. Então veja bem, o povo começou então a abandonar o caminho e aí por desvios. Nos fala de um povo então que vivia uma situação de sonâmbulo. Quando nós queremos pegar um desvio, quando nós estamos dessa maneira na presença do Senhor, é porque nós não estamos aceitando o caminho. Então nós vemos aqui um povo que andava por caminho, estão desapercebidos, porque tem achado talvez o caminho do Senhor um caminho difícil, duro, estreito, e de fato é. Tem tentado fazer o seu próprio caminho. Mas nós vemos que isso daqui era resultado de um povo que estava sonâmbulo. E a palavra fala aqui então que nos dias de Sangar, Sangar então foi um juízo, você vai voltar um pouquinho aí a sua palavra, uma folha, porque no capítulo 3 tem um versículo apenas que fala sobre Sangar. Mas nós vamos ver como Deus usou a vida desse homem, de que forma. Juízes capítulo 3, o versículo 31. Nos fala então desse homem. Fala assim, que depois de Eude veio Sangar, filho de Anate. Repita comigo, que matou? 600 filisteus com um aguilhão de bois. Ele também libertou Israel. Veja bem, esse homem ele tinha nas suas mãos então essa ferramenta que nós estávamos falando, um aguilhão. E com essa ferramenta, e é isso mesmo que a palavra fala que aconteceu, ele derrotou 600 filisteus. Que coisa maravilhosa. Mas por que eu li esse versículo para os irmãos? Porque o aguilhão que a gente aqui está querendo passar, ele hoje nos fala da palavra e nos mostra o poder que a palavra tem. Esse acontecimento aqui, de fato, ele foi um acontecimento natural. Ele derrotou mesmo com esse instrumento. Mas nos mostra uma outra realidade que é por trás do poder que a palavra de Deus tem. Amém? A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela vem de fato para gerar um despertamento. Muitas vezes nós olhamos um instrumento desse e achamos, isso aí não dá para fazer nada disso aí não. Olha que maravilha. A palavra de Deus ela é preciosa demais. Voltando aqui em Juízes 5, vamos continuar lendo aqui a partir então do versículo 6. Vamos ler aqui o 7. Fala assim, já tinham descido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, olha que os caminhos tortuosos do povo andavam, escolhendo novos deuses. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Entre 40 mil, você não via um escudo ou lança. Em tempos de guerra, o povo que estava dormindo, não é, pastor? O povo dormindo. O povo que estava totalmente desatento. Nós não vamos aqui hoje ministrar especificamente sobre a vida de Débora. Vou ler apenas mais um versículo aqui que fala sobre Débora. Mas nós vamos ver que posicionamento tremendo que essa mulher teve. Juntamente também Sangar, são contemporâneos, né? Aí aqui agora você pula para o versículo 12.
Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte. E rompa em cânticos. Vamos para a esperança que tem vindo para a nossa vida nessa festa, né? Apesar de nós não compartilharmos aqui hoje sobre a vida de Débora, talvez aí em algum ministério aí vai compartilhar, né? Eu creio que dá para trazer algo bem tremendo dentro dessa palavra de Débora para essa festa, não é verdade? Porque foi uma mulher que se despertou, e aqui fala 4 vezes, desperta, 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 Débora. No meio de uma situação tão difícil ali, de uma nação que entre 40 mil você não achava uma lança, um escudo, o povo totalmente ali, sonâmbulo, nós podemos dizer, levantou uma. Como levantou também a vida de Daniel, como levantou a vida do profeta Ageu, Deus sempre tem um remanescente que ele desperta e levanta na geração. Amém? Para gerar uma mudança. E o remanescente que o Senhor tem levantado nesses dias é a igreja. A igreja é remanescente do Senhor. Começa com a minha vida, começa com a sua vida. Mas é preciso nós estarmos atentos e entender qual que vai ser a ferramenta que o Senhor vai utilizar nos dias de hoje, então, para gerar esse despertamento na nossa vida. Vai ser a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. Ela vai vir nesses dias de festa, então, revelar coisas que estão ocultas na minha vida, que muitas vezes tem nos impedido de andar, de ter um caminhar firme de crescimento na presença do Senhor. A palavra vai revelar. E ali vai trazer aí aquele cutucão que vai incomodar, que talvez vai doer, que talvez ali em algum momento você vai querer resistir. Mas nós vamos ler um versículo que está lá no livro de Atos, que nos mostra que resistiu ao aguilhão. O que vai acontecer? Resistiu ao aguilhão. Vamos lá? Atos 26, Atos capítulo 26. Nós vamos ler aqui o versículo 12 até o 14. Por quê, irmãos? Porque apesar de esse ser um tema muito importante, se nós ficarmos resistentes à palavra do Senhor, que Ele tem trazido através da vida dos ministérios, e nessa festa, eu não vou conseguir viver a festa. Meus irmãos, entendem isso? Eu não posso permitir, então, que eu venha me rebelar, ou não aceitar aquilo que tem sido trazido, porque eu estou achando que está doendo demais, porque está cobrando demais. Não. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando, em Atos capítulo 26, a partir do versículo 12. Você vai ver aqui bem claramente o que ele fala. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Resistir ao aguilhão só trará o quê? Dor. E você vai prevalecer se você resistir ao aguilhão? Não vai. A única coisa que vai acontecer com você é dor. Então eu pude até estar notando aqui algo que eu achei interessante, porque tem muitos que estão sofrendo por resistir à palavra do Senhor. Sério, né? Tem muitas vidas que têm sofrido dores nesses dias e passado por situações de dificuldade, de extrema dificuldade, porque tem resistido à palavra que Deus tem trazido, tem resistido ao aguilhão dele. Porque quando o Senhor usa esse instrumento e quando você corrige a sua rota, né, se você andar na rota ali no caminho certinho, você não vai mais ter problema, não é verdade? Esse é um instrumento que o pastor usa quando é necessário, não é verdade? Então, quando nós damos ouvido e deixamos a palavra do Senhor cair dentro do nosso coração, maravilha, nós nos rendemos à vontade do Senhor. Não vai ser necessário nós sermos ali feridos, não vai ser necessário ali eu passar aquela dor terrível, né? Igual eu falei, fica imaginando, depois você faz uma experiência lá na sua casa, pega lá uma coisa lá, não sei, prego não, né? Que o prego vai machucar. Pega uma coisa lá pontuda de metal e faz assim no seu braço, faz assim na sua barriga. Dói mesmo, dói mesmo. É um instrumento poderoso do Senhor. E Ele vai usar se precisar, irmãos.
E como vem um tema de despertamento para nós nessa festa, você pode ter certeza que em algum momento o Senhor vai utilizar esse instrumento. Tem utilizado, é a palavra. Mas quando nós resistimos, nós não aceitamos, nós achamos, Gessinho, cobra demais lá na igreja, e é difícil, porque joga com a minha vontade, tem coisas que eu não concordo. Vai sentir dor, irmão, vai sentir dor mesmo. Você vai sentir dor, até se render, não tem jeito. Não tem jeito, é um instrumento que Deus vai usar porque você está precisando de um despertamento. Nós estamos precisando. Amém? Eu me incluo dentro dessa palavra. Tem áreas na minha vida que eu também preciso muito de um despertamento, todos nós. Esse tema ele não vem específico para um, para dois, ele vem para toda a igreja. Para que nós venhamos a viver de fato essa palavra. Para tirar da nossa vida esse sonambulismo, essa coisa que tem vindo nos atrapalhar. Que tem muitas vezes nos feito estar talvez anos e anos na igreja, festas e festas e após festas, e sem receber algo novo do Senhor. Como é sério, né? Nós vamos ler uma última passagem que eu separei aqui para os irmãos, do livro lá de Neemias, um livro que nós temos ouvido muito, né? Foi o Paulo que ministrou sobre Neemias? Foi o Paulo? Pastor Paulo? Pastor Macrasso? Paulo Henrique falou sobre Neemias? Eu lembro que teve um culto, esse eu assisti pelo Facebook, eu estava trabalhando, que foi falado muito sobre Neemias. Nós não vamos retornar. Mas tem uma passagem em Neemias, eu gostaria que você abrisse comigo. Nós não vamos tomar hoje muito tempo aí dos irmãos. Gostaria de ser bem objetivo. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a sua palavra lá no livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler aqui uma passagem que é bem interessante. Que vai nos falar exatamente sobre a festa de tabernáculo. Abre aí Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Olha que interessante. A palavra fala assim, Neemias 8, a partir do versículo 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. E descobriram a lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram. Até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Olha que passagem interessante, porque nós vemos que essa reação ela só veio no povo porque a palavra fala aqui no versículo 13, eles se reuniram para estudar as palavras da lei. O povo então estava totalmente acomodado. A palavra fala aqui que eles tinham desconhecimento de celebrar a festa. Olha que terrível. Uma ordenança que o Senhor tinha trazido. Aqui fala, descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, ou seja, eles não sabiam. Se eles descobriram, porque eles não sabiam, não é verdade? Por que eles não sabiam? Porque talvez estava uma nação sonâmbula, uma nação que não mais dava crédito à palavra do Senhor, que não tinha mais interesse em buscar as coisas do Senhor. Mas o Senhor moveu ali então a vida de um homem. Nós vemos aqui toda a história de Neemias e como que a nação chega até esse ponto aqui, que quando o livro da lei ali eles leram, a palavra fala que eles choravam, né? Que eles choravam, porque eu creio que eles perceberam a forma como eles estavam vivendo. O livro da lei foi lido, a palavra veio, o aguilhão do Senhor veio, e doeu, e muitos choraram. Muitos viram ali que precisava corrigir a sua vida, precisava corrigir a sua rota. E aí eles descobrem então que deveriam celebrar a festa dos tabernáculos e tomam posição. Então nós vemos como funciona esse instrumento do Senhor, que é a palavra. Como que a palavra é importante nós nos dias de hoje, nesses dias que antecedem a festa, está nos ministérios, com cada pastor, com cada irmão.
Eu sei que talvez você não pode estar aqui todos os cultos durante a semana, mas hoje a gente tem uma ferramenta tão boa, né? O culto está sendo transmitido hoje, está sendo transmitido aí toda semana. Você pode, no momento que você estiver na sua casa livre, por exemplo, o Elvésio trabalhou, não pôde vir no domingo, o Elvésio pode, na casa dele, depois pegar lá no Facebook a palavra, né, Elvésio, eu ouvi. Às vezes você perde tanto tempo no seu dia a dia fazendo coisas lá dentro da sua casa que talvez nem edificam. Você vai ter a oportunidade de pegar um culto, uma palavra que foi trazida para a festa, que você não pôde acompanhar aqui no dia, e escutar na sua casa. Né? Não tem hoje motivo que nos impeça de estar ouvindo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesses dias. Porque é através dessas palavras que o Senhor tem trazido, preparando esse terreno para a festa, é que Ele vai gerar na nossa vida um despertamento. O despertamento vai vir dessa maneira, como foi com o povo aqui no passado. Bem propício para a nossa vida, porque fala exatamente da festa. Mostra um povo que estava acomodado, desanimado, que tinha muitas vezes até desconhecimento daquilo que o Senhor queria fazer naquela geração. E quando a palavra vem e encontra espaço no coração deles, eles saem daquele momento de inércia, de desânimo, e se põe de pé. E a palavra fala aqui que desde os dias de Josué até aquele dia, eles não tinham celebrado uma festa daquela maneira. Foi algo marcante para a vida deles. Eu quero profetizar para a sua vida que essa vai ser uma festa de tabernáculo como você nunca celebrou na presença do Senhor. Amém? Fala como você nunca celebrou. Em nome de Jesus. Isso vai acontecer por quê? Porque nós vamos subir para essa festa despertados. Eu creio que talvez muitas festas nós já participamos sem esse despertamento na nossa vida. E quando nós vamos para a festa como sonâmbulo, nós estamos inconscientes, talvez não recebemos nada ali. Não é verdade? Quantas festas talvez nós já subimos assim? Eu fui porque o pastor insistiu, porque a minha esposa insistiu, porque o meu esposo insistiu, porque o meu pai insistiu, eu não queria ir, porque talvez eu ache o sítio longe, eu acho que fica complicado para mim, eu tenho criança pequena, e nós colocamos ali um monte de empecilho. Né? Isso reflete na nossa vida algo que precisa ser despertado, reflete uma realidade de dormência espiritual, porque quando nós queremos e estamos despertados, a gente não tem limitação nenhuma. A palavra fala ali que cada um foi buscar, né, o galho de árvore que precisava, foi com alegria. Então não importa se 2 dias serão lá nos sítios, que maravilha, que maravilha. É motivo de grande alegria isso. Eu tenho que ir com o coração, né, exultante, porque fala que eles celebraram, e aqui fala, grande foi a alegria deles. Quando você sobe para a festa despertado, grande vai ser a sua alegria. Você sabe por quê? Porque não vai precisar do pastor ficar usando o aguilhão ali. Aquele processo que vai ser dolorido, que vai muitas vezes arrancar lágrimas. Quando você desperta, você se encaixa automaticamente dentro da palavra do Senhor. E aí você recebe a alegria. Tabernáculo é a festa da alegria. Mesmo que o Senhor venha muitas vezes com o aguilhão dele na nossa vida e vai gerar dor, coisas que Ele quer tirar, rota que Ele quer corrigir na nossa vida, eu quero dizer para você que quando você chegar nos dias de festa, grande vai ser a sua alegria. Amém? Desde que você se renda ao processo que o Senhor está fazendo nesses dias. Desde que você venha a ter uma postura de ouvir a palavra que o Senhor tem trazido, através da vida de cada irmão, de cada pastor, através das palavras que muitas vezes são faladas durante o louvor, através de um irmão que levanta a voz na congregação, e que talvez nós não damos o devido ouvido. O Senhor tem falado de muitas maneiras dentro da igreja, o aguilhão dele tem funcionado de muitas formas, mas quando nós estamos distraídos, nós não percebemos, ficamos como sonâmbulos, saímos daqui inconscientes, chegamos na nossa casa inconsciente, a nossa vida não é despertada. Mas quando eu tomo essa postura, quando eu deixo a palavra do Senhor trabalhar dentro do meu coração, aí eu tomo posição. Aí reflete uma postura de uma vida madura, de uma vida que está entendendo e compreendendo como que o Senhor quer nos despertar nessa hora. Não vai ser de forma suave, como eu falei. Amém? Vai ser talvez de uma forma dura mesmo. Porque o Senhor não vai vir ali com um despertador, igual eu falei ali no celular, com uma musiquinha, né? Não vai chegar em você, acorda meu filho, acorda. Não vai fazer isso não. Porque a tendência nossa é sempre querer dormir mais um pouquinho. É sempre querer ficar mais 10, mais 20 minutos, 30. E quando nós vemos, nós já perdemos a hora.
Amém, amados? Não é hora de perder a hora, o tempo do Senhor. O momento é um momento sério, é um momento de despertamento. Dê ouvidos à palavra que o Senhor tem que dar nessa festa com grande alegria. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te renove com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.